Boa tarde a todos e todas, aos telespectadores da JF TV Câmara, canal 35.1. Convido os vereadores Dr. Antônio Aguiar, nosso primeiro vice-presidente, vereador Zé Márcio Garotinho, nosso segundo secretário, para compor a mesa aqui. Convido a Rita Félix, gerente do Departamento de Memória e Patrimônio Cultural da FUNALFA, representando aqui a diretora-geral da FUNALFA, Gianelise de Almeida, a Maiara Paiva, assessora da Secretaria de Turismo, representando aqui o secretário Marcelo do Carmo, a nossa querida diretora do Legislativo da Câmara Municipal de Juiz de Fora, doutora Maria Aparecida Fontes Cal, superintendente de comunicação da Câmara Municipal de Juiz de Fora, Luiz Fernando Priamo Mirabel. Convido a nossa arquiteta Cissa Evaldi, convido também o nosso engenheiro Zequinha, nosso diretor jurídico Vitor Alex Passos, a nossa subcoordenadora da JF TV Câmara, Renata Miranda, nosso chefe de imprensa, Varley Bueno, vereadora Cida Oliveira, Zé Carlos de Paula, o Nilson. Zé Carlos, à frente aqui, por gentileza. Nosso diretor administrativo, o Nilson, diretor adjunto, o Zequinha. Queremos aqui também agradecer à imprensa, TV Integração, TV Alterosa. Maurício, por gentileza, pode me fornecer a nominata? Muito obrigado pela presença de todos e todas essa tarde de quarta-feira, 10 de novembro, para anunciarmos o pacote de obras, melhorias e restauração que serão implantadas nos próximos dias aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora. As ações das obras que vamos promover aqui na Câmara Municipal reafirmam o nosso compromisso desde que assumimos a mesa diretora para o biênio 2021-2022, de investirmos no bom funcionamento do Legislativo, com eficiência e qualidade, priorizando atender a população cada vez melhor. Isso são ações que integram o nosso plano estratégico, que foi elaborado com a participação popular para nortear os nossos trabalhos. Tivemos aqui inúmeras reuniões com vários setores da sociedade civil organizada, lideranças sindicais, empresariais, comunitárias, de todas as áreas e setores, tanto o setor econômico, cultural, e construímos coletivamente um plano estratégico com a parceria dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, os assessores, assessoras, servidores da Câmara Municipal, servidores efetivos concursados, servidores comissionados, terceirizados, e com a população através das nossas audiências públicas, convidando também Luciano Torrence, diretor adjunto da Câmara Municipal, nosso diretor jurídico. Isso fez com que nós tivéssemos um diagnóstico da situação que assumimos, a situação principalmente em relação às questões administrativas, porque a Câmara tem duas governanças. Você tem a governança política, que é feita da mesa diretora junto com os vereadores, e você tem a gestão administrativa do próprio orçamento da Câmara Municipal, que a Câmara Municipal hoje conta com mais de 300 servidores. É uma grande empresa de Juiz de Fora. Então precisa ter uma gestão moderna, eficiente, austera, séria, comprometida, para prestar um serviço de qualidade para a nossa população e dar suporte aos vereadores e às vereadoras
também no cumprimento da sua representação política, dos seus mandatos que foram outorgados através do voto popular. Então, registrar aqui o Ramon da TV Alterosa, Ramon Chaya, repórter, o Anderson Mateus, cinegrafista, a Eliane Moreira, repórter, o Wesley Barbosa, cinegrafista, da Tribuna de Minas, Renato Salles. Nós vamos fazer uma apresentação, o processo licitatório, as obras que já estão em andamento e aquelas que estão ainda sendo licitadas, de acordo com toda a parte legal, mas nós vamos fazer essa apresentação através dos nossos técnicos. Eu convido queria convidar o nosso vereador Zé Márcio Garotinho também, e o vereador doutor Antônio Aguiar, para fazer uma saudação. Depois, e a vereadora Cida, também, se quiser fazer uma saudação. Depois nós passamos tecnicamente para a Cissa. Bem, boa tarde a todas e todos. Como o Juraci disse aí, né, a Câmara vem passando por um processo de reestruturação, não só dentro da questão funcional, né, com planejamento estratégico, que vai poder oferecer um outro tipo de relação dessa instituição tão importante para todas as cidades, em que o Poder Legislativo é quem, além de fiscalizar, é quem faz leis, é quem se preocupa com essa condição. E aqui especificamente, né, por ser um prédio muito antigo, né, um prédio secular com 143 anos, nós estamos vendo aqui, por exemplo, o teto lá, ele já está bem inclinado. Eu tenho muito receio, pediria até que as pessoas que estão aí debaixo dessa última luminária aí, que saíssem daí, porque nós não sabemos a hora, por exemplo, que um teto desse pode despencar aí em cima de alguém. Estou falando sério, não fiquem aí não, porque é perigoso, muito perigoso. Então é um prédio que você também não pode mexer em toda a estrutura dele, porque por ser um prédio tombado também você tem essas implicâncias, né? São as implicâncias de ordem legal, e nós temos que cumprir a todas elas. Então são obras que têm um dispêndio muito maior em função desse cuidado, e além disso as ampliações de serviço, que à medida que a Câmara também ela vai aumentando a demanda dela de trabalho, de fornecimento de trabalho feito junto à população. Por exemplo, o nosso CDCOM, hoje, é um CDCOM muito acanhado dentro da Câmara, ele vai para um outro local. A nossa imprensa, por exemplo, que está crescendo muito, a TV Câmara, o nosso trabalho jornalístico, nós vamos para um outro local com uma condição física muito maior de ser ofertado trabalhos, né, e outros tipos de apresentação de mídia para a população. E acho que o papel que nós estamos fazendo aqui hoje é importante, né, em primeiro lugar, trazendo aqui os servidores da Câmara, aqueles que participaram do planejamento estratégico, das discussões que deram origem a todas essas mudanças dentro do Legislativo, e também pessoas que participam do dia a dia e querem também o bem-estar, a proteção dessa instituição. E nós estamos aqui também para dar visibilidade, para dar transparência, para que a gente mostre, né, como que esse processo foi feito, o quanto que isso foi feito, e a partir daí a gente iniciar esse processo de recuperação desse prédio, ampliação, com qualidade para todos nós, e aproveitar também o momento para parabenizar todos vocês, porque esse processo é um processo que está acontecendo em função da participação dos servidores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Então, é muito importante, porque essas decisões são decisões que partiram também de cada um de vocês, da participação de cada um de vocês. Então, senhor presidente, é isso aí. Eu acho que é um momento em que a Câmara vai também sedimentando a sua condição. O seu trabalho na presidência é um trabalho de muita qualidade, junto com os outros 18 vereadores também, que têm apoiado, que têm lutado, que têm contribuído com as ideias,
E com isso daí, eu acho, não tenho certeza absoluta que a Câmara vai sedimentando a cada vez mais a sua importância no seu trabalho, na sua presença junto à população de Juiz de Fora, através disso e através do trabalho também de todos vocês, que são a parte mais importante da Câmara Municipal de Juiz de Fora, que é o trabalho do servidor, é quem mantém essa casa viva, quem mantém essa casa ativa. Então, senhor presidente, muito obrigado a todos vocês. Eu vou passar a palavra aqui para o Zé Márcio, para fazer as considerações deles. Amém. Vou passar para o nosso vereador Zé Márcio. Zé Márcio, vereador, nosso querido engenheiro da casa, vereador experiente e servidor público, 40 anos de prefeitura, conhece como nunca todos os procedimentos da engenharia. Então, o Zé Márcio, além de ser um brilhante vereador, competente, dedicado, nosso presidente da Comissão de Urbanismo, já de várias legislaturas, acompanhou, juntamente ao COMPAC, a aprovação do processo aqui de requalificação da fachada, da revitalização do prédio, que não é uma pintura, isso aqui é uma requalificação, uma revitalização, uma proteção do patrimônio cultural. E o vereador Garotinho é um grande conhecedor e, com a sua sabedoria, com a sua experiência, contribuiu, coordenou esse trabalho juntamente com o Zequinha, com a Cissa, nos ajudando a chegar nesse momento que estamos vivendo aqui hoje. Então, com a palavra, nosso querido vereador, engenheiro José Márcio Lopes Guedes. Zé Márcio Garotinho. Obrigado, senhoras e senhores, boa tarde. Agradecer ao vereador, presidente Juraci Schaeffer, sempre generoso na sua apresentação. Obrigado. Essa legislatura está se pautando pelo nosso plano estratégico. É preparar a Câmara não só para essa legislatura, mas, no mínimo, para os próximos 10 anos. Se queremos melhorar a transparência, queremos melhorar o atendimento, qualificar o atendimento ao cidadão, precisamos dar condições e estrutura física para que a Câmara possa ofertar esse trabalho. O presidente Juraci vai fazer uma exposição de tudo que está sendo encaminhado agora para ser executado, mas especificamente quanto a esse prédio, nós participamos do COMPAC, que é o Conselho de Proteção do Patrimônio, Conselho Municipal de Preservação e Proteção do Patrimônio, temos leis e lutamos muito pela preservação dos bens tombados. Não adianta só nós, como vereadores, a Câmara Municipal, brigar pela preservação dos bens tombados privados. É preciso que a gente dê o exemplo na preservação dos bens tombados públicos. Esse prédio aqui, ele precisa, antes de mais nada, ser recuperado. Ele vem sendo degradado pela ação do tempo, há muito tempo, há muitos anos, e está na hora de fazer uma recuperação, fazer a sua preservação. Vou deixar que o presidente apresente os projetos e a gente se manifesta mais, se necessário for. Obrigado. Cumprimentar aqui também o João Teles, repórter da Rádio Tatiaia, e chamar aqui à frente a nossa coordenadora do CAC, Thalita Venâncio, e também diretor do CDCOM, o nosso Eduardo Schroeder, para fazer parte aqui. Nós estamos fazendo do nível de gestão, somente para compor aqui à frente, por gentileza. Nós vamos ouvir agora a nossa arquiteta. Vereadora Cida, quer dar uma palavrinha? Bem rápido, viu, presidente? Boa tarde a todos e todas. Saudar, esse momento aqui, esse momento nosso aqui na Câmara. Fiquei pensando aqui quando o doutor Antônio Aguiar disse, fique fora ao perigo que tem. Fiquei pensando nas manifestações que a gente traz nessa casa, de pessoas, a casa do povo. Portanto, nós temos que ter segurança. A Câmara tem que ter este cuidado. Então, eu acho que é dizer que a iniciativa ela é urgente e é necessária. É isso. Obrigada, presidente. A fala da vereadora Cida é muito procedente, inclusive banheiros decentes. Não temos banheiros decentes para receber um público aqui de aproximadamente, às vezes, 300 pessoas. Então, tudo isso faz parte desse pacote que nós vamos apresentá-lo agora. Eu peço à nossa arquiteta que possa fazer a apresentação. Mirabel, Maurício.
Obrigada. Eu vou ficar em pé aqui, porque a gente vai passar uma apresentação, fica mais fácil. Pode começar, por favor. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Cissa Evaldi, eu sou arquiteta urbanista. Eu fui convidado por essa mesa diretora para auxiliar tecnicamente, né, nas questões de infraestrutura das edificações que compõem aqui a Câmara Municipal de Juiz de Fora. Então, eu vou me ater a esse assunto. Então, pode passar, por favor. Dentro desse assunto das obras e melhorias de infraestrutura aqui da Câmara Municipal, a gente começou esse assunto dentro do plano estratégico que foi desenvolvido no primeiro semestre desse ano, né? Pode passar, por favor. O plano estratégico ele foi desenvolvido um trabalho de equipe, contando com a participação dos servidores da casa, né, já que trabalham alguns há muitos anos já, então conhecem as deficiências da casa, onde estão os gargalos, onde estão os problemas. Então, a partir do diagnóstico desenvolvido no plano estratégico, desenvolvido no primeiro semestre desse ano, pode passar, por favor, foram identificadas algumas ações estratégicas que deveriam ser feitas para melhorar o serviço, no final da linha, a prestação de serviço ao cidadão, né? E, dentre essas questões que foram identificadas, seria a melhoria da infraestrutura do prédio, através da pintura, através da ampliação de espaços, né? E com isso foi alugado 2 andares no prédio da Previdência Social, na Marechal Deodoro, de forma a tirar alguns setores administrativos daqui, levar para lá, e assim melhorar a ergonomia, o espaço dos demais setores, né? A reforma do telhado, que é uma coisa que já vem tentando ser trabalhada já há algum tempo. Nós tivemos um ambiente de pandemia que dificultou um pouco essa execução dessa obra, mas finalmente a gente conseguiu. Dentre as ações estratégicas também está a mudança para o Fórum Benjamin Colucci, porque verificou-se que a estrutura que a Câmara tem hoje, a capacidade de atendimento dela, número de servidores, já não comporta nesse prédio, né? E nem nos 2 andares, primeiro e segundo, alugados do lado de lá, que vai passar a ser o centro administrativo da Câmara. Então, a mudança para o Fórum Benjamin Colucci é uma coisa muito importante para a gente conseguir efetivamente melhorar o ambiente de trabalho para todo mundo, né? E com a saída desse uso político e administrativo desse prédio aqui, transformando esse espaço num Palácio da Memória e da Cultura, né? É um prédio do final do século XIX, é um patrimônio cultural tombado pelo município, então ele merece ser preservado, ser recuperado, né? E o uso administrativo e as necessidades que nós temos hoje em dia, às vezes, conflita com a preservação do bem. Pode passar, por favor. Todas as obras que a gente está fazendo, como o vereador Garotinho falou, elas não têm um horizonte de curto prazo, né? Todas as obras elas visam a estruturação da Câmara em 3 principais eixos, né? O centro cultural, então, seria a saída desse uso administrativo daqui e a transformação desse prédio num centro de memória, um centro da cultura Juiz de Forana. Então, as obras que estão sendo feitas nesse momento visam a qualificação do bem, a valorização do imóvel, o centro administrativo, né? As outras obras que nós estamos fazendo também no sentido de identificar o prédio do INSS, na Marechal, como o centro administrativo da Câmara, e o centro político e social, que vai ser, no nosso planejamento, se Deus quiser e tudo correr bem, em 2022, a gente passa com a parte política, os vereadores, e a parte social, de atendimento do CAC, tudo, para o edifício Benjamin Colucci. Então, tudo que a gente está fazendo visa o início da estruturação da Câmara nesse sentido. Como o Garotinho falou, é uma coisa que a gente está iniciando, né? Isso deve ter uma continuidade nos próximos anos. Pode passar.
Antes de falar disso daí, eu queria exibir um vídeo da situação do prédio da Câmara Municipal atualmente, que aí depois eu entro detalhando as obras. O Palácio Barbosa Lima tem 143 anos e sofre com o desgaste do tempo. O telhado de mais de 900 metros quadrados está comprometido e as calhas estão sendo insuficientes para evitar os danos causados, principalmente durante o período chuvoso. Tanto que já há infiltrações por toda a infraestrutura e a fiação elétrica exposta coloca ainda mais em risco as pessoas que frequentam o prédio. A falta de manutenção correta do telhado compromete a estrutura externa do Barbosa Lima. Rebocos caem, rachaduras e pontos de infiltração são visíveis por todo o prédio, que também foi modificado com o fechamento por alvenaria de várias janelas. O plano estratégico da Câmara Municipal. Podemos voltar para a apresentação na próxima. Então, é uma edificação com quase 150 anos, né? Então, ela é natural que obras de manutenção precisem ser feitas e quanto mais antiga a edificação, mais complexo isso é. Então, nós começamos pela reforma do telhado. A reforma do telhado foi uma tomada de preço. Eu queria também ressaltar e agradecer o pessoal da comissão de licitação, né? Foi uma inauguração dessa modalidade de licitatória aqui na Câmara. Então, assim, a gente bateu um pouco de cabeça, mas a gente conseguiu resolver isso. A tomada de preço, ela dá mais concorrência, ela amplia, ela dá mais divulgação, então ela preza mais pela lisura do processo. A gente conseguiu nessa tomada de preço, a gente está conseguindo umas economias consideráveis, assim, entre o preço estimado e o preço que fecha, no final das contas, né? Então, vamos passar, vou tentar ser mais ágil, tá, gente? Essa tomada de preço foi a número 2 de 2021, ela aconteceu em 21 de outubro, valor de R$ 152.272. O escopo dessa obra é a substituição de todas as calhas metálicas existentes. São 900 metros de telhado, são 180 metros lineares de calha e uma calha que não é a calha padrão usual do mercado, calha de casa. É uma calha de 50 centímetros de largura, né, para poder suportar o volume de chuvas que recebe nela. A gente está ampliando as saídas, as descidas de escoamento da água pluvial, por quê? Antigamente, né, a gente não tinha precipitações com os volumes que a gente tem hoje em dia, né, com as questões das mudanças climáticas. Isso é um problema que todos nós estamos tendo que lidar. Então, a gente está ampliando as descidas, substituindo essas calhas. São calhas que são feitas sob encomenda. A gente teve o dificultador nesse ano de pandemia, então, o aço, ele teve um aumento na faixa de 90%, e então foi uma das coisas que inviabilizou as outras tentativas licitatórias que nós fizemos anteriormente. Nós vamos fazer impermeabilização de todas as calhas, troca de várias telhas que estavam quebradas, algumas reparações em reboco e obra civil que se faz necessário. Então, esse é o escopo da obra. Nós já começamos, já fizemos cerca de 30% da obra, né? E falta o grosso da obra, que é a troca das calhas. Mas elas estão são sob encomendas, estão sendo produzidas e vão ser substituídas aí no decorrer dos próximos 1 mês, 2 meses. Pode passar. Umas fotos aí da situação da calha, a gente já viu bem na imagem aérea que foi passada. A outra coisa que nós fizemos também, dentro desse contrato da reforma do telhado, foi retirar um equipamento de ar-condicionado central que tinha na Câmara antigamente, que estava quebrado, não funcionava mais, e ele tinha dutos também que passavam por cima do forro. Nós retiramos já todos esses dutos, que é uma coisa importante para a gente conseguir fazer as instalações elétricas que vão vir posteriormente.
conseguiu a VCB também, que a gente vai pleitear o ano que vem. Então, era um serviço complicado, um serviço difícil de fazer, que a gente já conseguiu resolver. Pode passar. A segunda obra que a gente já concluiu a licitação é a requalificação da fachada. Foi uma tomada de preço também que aconteceu no dia 8 de outubro. O valor foi R$ 231.108,70. A estimativa dessa obra era na faixa de R$ 300 mil, então houve uma redução de valor aí na casa de R$ 70 mil para essa obra que a gente conseguiu, né, através da ampliação da concorrência e dessa modalidade da tomada de preço. E essa obra, como o Juraci falou, ela não é só pintura, ela é requalificação da edificação. Então, nós vamos fazer a instalação de iluminação nas fachadas frontal e laterais, então, fazer um quadro elétrico, trazer energia de lá, passar energia até chegar nos pontos da fachada, vai ter que rasgar a alvenaria, instalar luminárias para fazer esse projeto de iluminação de forma a valorizar os ornamentos da edificação, valorizar as linhas da edificação. Vamos fazer... Pode passar que no 3D eu explico melhor. Vale ressaltar que é um imóvel tombado, né? Então, ele necessita de aprovação do CONPAC, nós temos essa aprovação. Queria agradecer ao vereador Garotinho, que defendeu esse projeto junto ao CONPAC, né? E conseguimos, em parceria, o CONPAC exigiu algumas mudanças, nós fizemos e chegamos no meio termo para conseguir a aprovação do CONPAC. Pode passar. Aí está a aprovação, pode passar. Então, algumas fotos da edificação. Eu queria mostrar algumas coisas que a gente vai fazer. Vocês verificam lá que tem algumas janelas que são fechadas com alvenaria. Nós vamos recuperar essas janelas. A escadaria é uma escadaria em pintura. Ela não é adequada por questões de acessibilidade. Ela é lisa, ela é escorregadia. Ela não atende às normas de acessibilidade, nem às normas de segurança do Corpo de Bombeiros. Os corrimãos também não. Nós já vamos, dentro desse processo, adequar a escadaria e os corrimãos, as normativas do Corpo de Bombeiro e acessibilidade. Pode passar. Bom, esse é o projeto, a iluminação. Nós vamos fazer arandelas localizadas nos pilares, fazendo essa marcação dessas linhas verticais. Vamos colocar fita de LED nas corniches, que são essas lajes, né, que tem cortando a edificação horizontalmente, marcando também essa horizontalidade da edificação. E em todas as janelas nós vamos colocar um spot iluminando a janela, marcando esse ritmo que as janelas trazem para a edificação. Pode passar. Bom, eu inseri dentro dessa apresentação de hoje a apresentação que nós fizemos para o CONPAC, só para quem ainda não teve oportunidade, e sempre me perguntam por que azul, né? Quando a gente estava fazendo esse projeto, a gente pensou, bom, qual cor pintar? Pode passar. A escolha da cor, ela teve 4 pilares, né? A questão de que é um patrimônio histórico, então as questões de história desse patrimônio, das cores, precisava ser levado em consideração. Deveríamos ter uma conceituação técnica, né, de forma que a escolha da cor não ficasse a cargo de gostos pessoais. Ela também precisaria ter simbolismos, né, e ter uma estética agradável a todos. Pode passar. Bom, então, a questão do patrimônio cultural, nós fizemos visitas aqui à DEMPAC, né, solicitamos informações sobre o histórico das cores dessa edificação, a cor original, e não há esse referencial. Infelizmente, nós não temos essa informação no município. A conceituação técnica. Bom, aqui é a Casa do Povo Juiz de Forano, e isso a gente teve como norte, a gente escolher uma cor que simboliza isso, as cores da cidade, as cores do povo Juiz de Forano. E a estética, né? A gente queria uma cor que desse beleza e que desse identidade para a Câmara. Por que é muito importante essa questão da identidade? Ninguém sabe que aqui é a Câmara. As pessoas acham que aqui é a Prefeitura.
Ninguém sabe que esse prédio é a Câmara, aquele prédio era a Prefeitura. Então, a gente queria marcar essa posição institucional. Aqui é a Câmara Municipal de Juiz de Fora. Pode passar. Bom, então, as cores da cidade. Para onde que eu vou ter referência de quais são as cores da cidade? Eu peguei o brasão da cidade de Juiz de Fora. Ali tem um texto muito interessante, depois quem tiver curiosidade, que explica o brasão da cidade, é muito legal. Pode passar. As cores de Juiz de Fora são azul, vermelho e verde, tá? Aí aqui tem uma explicação das cores. Nós fizemos esse estudo, essas apresentações no início do ano, né? Fizemos estudos da cor verde, estudos em 3D da cor vermelha e estudos em 3D da cor azul. Todas as três cores representam trazem essa conceituação técnica e esse simbolismo que eu tomei como partido para essa obra. Porém, a azul foi a que ficou com a melhor estética. Então, foi a que a gente escolheu para ser a cor que a Câmara vai ser pintada. Então, quando alguém perguntar por que azul, é por conta disso. Pode passar. E a inspiração que vem do brasão, né, e que a gente tomou como inspiração para cá também, é esse texto, né, assim, sem excessos nem fantasias, o novo brasão e suas cores contam a história de Juiz de Fora, fixando-lhe o que lhe mais caracterizou, sem individualizar em demasia, procurando, através de símbolos apropriados, realçar empreendimentos, em vez de focalizar pessoalmente o empreendedor. Nada de grande é feito na sociedade pelo homem só. E essa é a ideia aqui da requalificação do prédio, um trabalho que nasceu em conjunto, né, por todos nós servidores aqui. Pode passar. É uma imagem maior do que se pretende, né, para essa reforma. Hoje, inclusive, quem tiver curiosidade, nós estamos fazendo o teste de cor dos tons exatos que vão ser pintados. Está acontecendo nessa lateral do prédio aqui, depois quem quiser dar uma olhadinha. E pode me passar a opinião, se gostou, se não gostou, que a gente está nesse momento de fazer esse ajuste fino. Pode passar. Próxima obra são as adequações do centro administrativo, né? Os andares térreo e quinto que nós alugamos no prédio lá do INSS e reformas de 2 banheiros aqui deste pavimento, deste prédio, quer dizer, que eu vou falar deles mais à frente. Então, essas 3 obras ficaram num valor de R$ 281.532, e ela foi a tomada de preço, na verdade, essa é a estimativa de preço, porque a licitação não aconteceu ainda. Ela vai acontecer no dia 19/11, então, esse valor tende a cair. Pode passar. Então, as adequações do térreo, do 5º pavimento do INSS. O térreo, a gente vai melhorar o atendimento do CDCOM, né? Levar esse atendimento que acontece hoje aqui nessa sala, que é pequena, para tudo que o CDCOM tem de capacidade, levar eles para o andar térreo, de forma que eles possam ampliar e melhorar o serviço prestado. No 5º pavimento, nós levamos para lá a diretoria administrativa, que também estava no espaço aqui muito apertado, não adequado para o funcionamento de todo o volume de serviço que a diretoria administrativa tem. Então, nós levamos, a diretoria já foi para o 5º pavimento, e nós vamos fazer a obra para fazer a ampliação da parte da comunicação, né? Melhorando o seu serviço também e ampliando ali o seu espaço físico. Eu vou passar a palavra para o Luiz Fernando dar uma explanação melhor sobre o que se pretende para o novo ambiente que ele vai ocupar lá no 5º pavimento. Boa tarde a todas e todos. Bom, a gente tem uma necessidade, né, aqui no setor de comunicação, que é a Superintendência de Comunicação Legislativa. Ela integra a assessoria de imprensa, a JF TV Câmara, a Rádio Câmara, o cerimonial e o áudio-imagem. Então, são vários setores que trabalham isoladamente hoje nesse prédio aqui por adequações feitas ao longo do tempo. Foram ocupando salas dentro das necessidades e cada andar praticamente tem um setor diferente que não se integram, né? Pensando a nossa comunicação hoje, que atua, né, como ontem, por exemplo, a gente deu o pontapé na Câmara Móvel, que é o nosso projeto itinerante no momento,
e que integra todas essas equipes, né, é necessário que a gente tenha um diálogo maior. Por isso, a gente optou por ter um andar com ocupação para a comunicação social. Nessa ideia, né, a mesa diretora, nesse biênio, valoriza muito a comunicação, então é um reconhecimento por esse trabalho feito, né, e a nossa ideia é que a gente tenha as redações, tanto da TV Câmara, como da rádio, como assessoria de imprensa, todo mundo podendo trabalhar junto e pensando cada vez mais e de uma maneira melhor essa transparência e essa eficiência que a gente quer mostrar para a sociedade, que é executada dentro da Câmara. Então, essa é a importância de se ter uma equipe toda num andar, no mesmo ambiente, podendo se comunicar, né, de fato, aí, fazer o exercício do que se propõe. E a gente vai ter um espaço, vou chamar aqui a Renata Miranda, que é a coordenadora da TV Câmara, a gente vai ter um espaço dedicado à TV, que é diferente do que a gente tem aqui hoje, que compreende ilha de edição e espaço de redação. Vou passar para a Renata explicar um pouquinho a respeito disso. Então, como o Luiz já adiantou, nós ocupamos um espaço aqui no terceiro andar, a JF-TV Câmara está aqui no terceiro andar da Câmara Municipal, e nós ficamos ali com um espaço muito restrito para os editores de imagem, para os repórteres e cinegrafistas que ficam lá no térreo. Indo lá para o prédio do INSS, a gente vai ter um espaço mais amplo, também com a possibilidade de ter novos ambientes para gravar novos programas, porque o nosso objetivo aqui, o objetivo da superintendência, do nosso presidente Juraci e de toda a mesa diretora, é ampliar a grade da programação da JF-TV Câmara. A gente quer oferecer ao público um veículo com qualidade, transparência e também atuando como é a prerrogativa das TVs legislativas na formação de cidadania, na educação e também na consolidação do processo de democratização e de democracia do país, irrestritamente. Então, é o nosso objetivo ocupar esse espaço lá no outro lado do Parque Alfred, de forma a ocupar de forma bem ampla, com novos produtos, a partir de desenvolvendo também esses novos espaços lá com nova programação. Eu vou pedir para passar para vocês agora um vídeo esmiuçando um pouco mais do que já foi feito do plano estratégico aqui do Legislativo. O plano estratégico da Câmara Municipal de Juiz de Fora está em execução. O Centro Integrado de Atendimento à Mulher já funciona. A unidade, inaugurada no dia 4 de novembro, está no primeiro andar da casa e oferece atendimento em parceria com a Casa da Mulher e com a Polícia Civil. E nós poderemos contribuir para a vida dessas mulheres que estão sofrendo essa violência doméstica, seja ela sexual, ela moral, psicológica, patrimonial. Todos os tipos de violência, nós estamos aqui fazendo com que a casa, que hoje tem a maior bancada feminina da história, também tenha um espaço para atender as mulheres. O Centro de Valorização da Vida também funciona. A unidade oferece acolhimento para pessoas que procuram o serviço. A Câmara Municipal também colocou em prática melhoria na infraestrutura de atendimento ao cidadão. O telhado do prédio histórico Barbosa Lima começou a ser recuperado. A empresa para a pintura da fachada está contratada. Obras necessárias para a manutenção da história de Juiz de Fora. Nós vamos fazer pintura, é um projeto luminotécnico, vai fazer a valorização da fachada. Então isso vai recuperar, inclusive, a autoestima para os nossos servidores e para a população. Que a Câmara está no coração da cidade, é um prédio bonito, histórico, que é referência para todos nós. E mais uma ação do plano estratégico acontece. O Centro Administrativo da Casa Legislativa é uma realidade. O setor de comunicação vai ganhar estrutura única. Uma medida para garantir transparência com informação de qualidade e ética sobre a atuação dos vereadores e formação de cidadania. Em setembro, é o primeiro passo para o processo da reforma administrativa do Legislativo. A Câmara vai ficar mais próxima do cidadão. A van do projeto Câmara Móvel está pronta e vai levar serviço para as comunidades da cidade.
São todas ações discutidas com os vereadores e vereadoras, trabalhadores da Casa Legislativa e também com a comunidade. Mesmo durante a pandemia, reuniões foram realizadas com as lideranças comunitárias. É a Câmara Municipal cumprindo seu papel de representante dos cidadãos e cidadãs de Juiz de Fora. Uma ferramenta coletiva. E isso já dá um diferencial. É a democratização da gestão, a participação. Ouvimos vários setores e construímos uma ferramenta importante de modernização da gestão. Começamos principalmente buscando a efetivação dos nossos processos eletrônicos. O processo eletrônico legislativo hoje, ele é fundamental. Nós estamos excluindo praticamente o uso de papel. Todas as assinaturas são feitas de forma digital. A interatividade entre o cidadão e a cidadã com o processo de acompanhamento da tramitação, principalmente das matérias que são colocadas, dos projetos de leis, requerimentos, hoje já se faz em tempo real. Podemos acompanhá-la através do site e em breve através do nosso aplicativo. Também é o sistema de administração moderna, através do Open Project. Quer dizer, hoje nós temos um controle da administração maior, controle de estoque, o que está se licitando, agora com pregão eletrônico. Então, modernização na gestão administrativa e também da governança política. Pode voltar para a apresentação. Pode passar. Então, essas aí são umas imagens lá de como é que está hoje. Isso aí é o 5º pavimento, né? Então, as obras que a gente vai fazer, elas são pequenas manutenções, tipo aquela azulejar uma parte que está, uma bancada que está quebrada, uma parte que está faltando. E o grosso da obra, digamos assim, é a parte de cabeamento estruturado, a parte de energia elétrica, né, para poder viabilizar o funcionamento dos setores, e a criação desse espaço lá da comunicação, um espaço envidraçado para a TV câmara, com um certo isolamento acústico, para que ela consiga produzir os seus conteúdos. Então, essa é a situação que está lá, pode passar. Esse seria o que se pretende para o CDCOM, né, na área do térreo. Então, a pessoa já chega ali, já vai estar uma comunicação visual forte, uma identidade a cor azul, ela acaba que está sendo fortemente utilizada como a comunicação visual, né, da Câmara. Pode passar. Aqui é o que a Renata estava falando e o Luiz Fernando sobre a integração do setor de comunicação, né? Todo o setor que hoje está espalhado entre diversos andares aqui desse prédio vão estar condensados ali no 5º pavimento. Pode passar. Dentro dessa contratação, também vai sair a reforma dos banheiros aqui do 3º pavimento, né? Porque hoje, se você está numa audiência pública, se você está aqui numa homenagem a alguém, o público não tem aonde ir, a um banheiro aqui, né, nesse pavimento. Então, isso era uma coisa que a gente precisava consertar, e é uma coisa que vai ser utilizado também para quando aqui for um centro cultural. A reforma do banheiro ficou no valor de R$ 32.631. A gente vai fazer a quebra total do banheiro, vamos substituir a parte das instalações hidrossanitárias e elétricas, né, que são já muito antigas. A parte elétrica é fora de norma, né? A parte hidráulica estava com pequenos gotejamentos, então isso aí vai ser recuperado. E a parte de revestimento e louças sanitárias vão ser todas trocadas também, pode passar. Então, os banheiros, eles são desse jeito hoje, e eles vão ficar, pode passar, dessa maneira. Após essa seria o banheiro masculino, né? Vale ressaltar que a gente está num prédio histórico, um imóvel tombado. Então, todas as intervenções, elas precisam ser cuidadosas, cautelosas, e elas precisam guardar uma harmonia com o bem, né? Então, o que a gente, na hora de projetar, o que é importante? Você utilizar coisas neutras, tons neutros, cleans, assim, né? E a gente está colocando um piso que remete a essa questão, a esse período histórico aí que o imóvel foi construído. Pode passar.
A mesma coisa vai ser feito no banheiro que atende aos vereadores no momento dos plenários, né, que é o banheiro que fica ali na presidência. Por quê? Só tem um banheiro, e nós temos vereadores e vereadoras. Então, essa mesa diretora queria, né, a construção de um banheiro feminino para uso das vereadoras. Então, pode passar. É um banheiro grande, né, que tem, inclusive, chuveiro. Então, nós vamos construir uma parede e dividir esse banheiro em dois, pode passar. E vai ficar dessa forma, 2 banheirinhos, um masculino e um feminino. Pode passar. A próxima reforma, que ainda está em fase de parecer jurídico, é a reforma do saguão lá embaixo. Essa reforma, ela se faz importante, em primeiro lugar, pela necessidade de controle de acesso. Isso foi uma coisa muito falada durante o plano estratégico, durante as reuniões de diagnóstico do plano estratégico, né? Os servidores relataram muita insegurança em trabalhar, e de ter casos de pessoas se exaltarem, e você não tem nenhum tipo de controle de quem entra, não sabe quem é, não tem um detector de metais, não tem nada nesse sentido. Então, a gente vai instalar um sistema de controle de acesso, né? Um balcão de recepção, a pessoa se identifica e pega um crachá, entra, fala onde que é anunciado para onde que vai. E, para fazer isso, a gente precisava rasgar o piso, para poder passar a instalação de elétrica e rede para alimentar esse sistema. O piso que tem lá hoje, ele é um piso que ele não é original da edificação, ele é um piso que ele foi muito comum, não dá para a gente ter certeza de quando que ele é, mas ele é muito comum da metade do século passado para frente, as décadas de 60, 70, por ali, que é um granilite, é um piso que ele é feito em loco. Então, não dá para, se você rasgar, eu não consigo fazer ele de volta, ia ficar um remendo, né? Então, vislumbrando a gente fazer esse serviço de instalação da infraestrutura para o sistema de controle de acesso e, além disso, promover a requalificação do saguão principal, né, um ambiente mais nobre, talvez o segundo mais nobre dessa edificação, talvez o primeiro seja aqui, que a gente também ainda vai fazer o projeto de reforma daqui, mas talvez o segundo é lá embaixo, e é onde o povo mesmo frequenta. Então, a gente vai aproveitar essa necessidade de fazer essas instalações e também vamos promover a recuperação do bem. Nós vamos retirar todas as instalações que tem nas paredes. Pode passar o slide, por favor? Isso aqui é como está lá hoje, né? Então, você tem, assim, muitas coisas nas paredes, muitos elementos, balcões, TV nas paredes, as cadeiras, e isso gera uma poluição visual, né? É feio. Você entra ali e não é um ambiente agradável. E é um ambiente que não condiz com o que é o imóvel pelo lado de fora. Ele do lado de fora é lindo, você entra nele, são duas coisas que não se comunicam bem. Então, pode passar o slide. Nós vamos transformar aquele ambiente o que nós vamos fazer, basicamente, aqui vai ser a instalação da infraestrutura, né, quebrar o piso para passar essa infraestrutura. Depois, nós vamos trocar todo o piso, colocando um piso que tem melhor diálogo com a época em que esse imóvel foi construído, que é um piso em ladrilho hidráulico. Vai haver a pintura das paredes, né? Aquele vigamento que tem no teto, nós vamos fazer um trabalho de gesso nele, só para dar uma valorizada, para ele ficar mais bonito, mas nada muito suntuoso. Vamos fazer comunicação visual, unificar a forma de comunicação, né? Tirar todas aquelas placas que tem nas paredes, vamos criar um espaço, um memorial para condensar todas as placas, isso dá mais visibilidade para a placa. Hoje, ninguém para ler uma plaquinha que está ali. Mas, na hora que você vai ter um portal bonito, iluminado, com todas as placas concentradas, isso chama a atenção para a pessoa ir lá e ler as placas. Então, o balcão, controle de acesso e a parte... Pode passar o slide? A parte da escada, que causa muita poluição visual. Nós vamos fechar ela, os vãos inferiores, criar ali a sala da vigilância, ali embaixo,
E vamos fazer um painel interativo, né? Um painel onde a função das TVs nas paredes, de chamar senha e tudo, vai ficar nesse painel centralizado. E as cadeiras, as pessoas vão ficar todas centralizadas. Então, volta o slide para mim, por favor. Então, a pessoa vai entrar, se identificar, vai entrar na edificação pela esquerda e vão ter 2 corredores, o da esquerda de entrada e o da direita de saída, onde, na hora de sair, ela sai pelas catracas da direita e deposita o crachá e sai. Essa licitação, então, ainda não está marcada, está no departamento jurídico. Pode passar. Pode passar? Aí nós fizemos, no início do ano, um registro de preço de divisórias, né? O valor total desse registro de preço foi R$ 64 mil, e com esse registro de preço, a gente veio já fazendo várias coisas na casa, né? Com a saída primeira coisa, alugamos o 5º pavimento lá no centro administrativo, já com esse registro de preço, nós já fizemos a divisão da parte da diretoria administrativa, o pessoal da diretoria administrativa foi para lá, e o espaço que era da diretoria administrativa, com esse registro de preço também, a gente conseguiu fazer a divisão e virou o Centro Integrado de Atendimento à Mulher. Pode passar. Né? Então, nós fizemos lá a parte de divisão, pode passar. Com esse mesmo registro de preço, nós vamos fazer uma readequação do layout do 1º e do 2º pavimento, tá? Queria, inclusive, tranquilizar as pessoas, isso é uma coisa que ainda está em estudo, nós vamos conversar com todas as pessoas que estão lá no 1º e no 2º pavimento, apresentar o projeto, ouvir sugestões, ouvir opiniões, fazer as modificações que a gente achar pertinente, tá? E vamos fazer isso através desse registro de preço que nós já está contratado também. Pode passar. Então, assim, aí uma plantinha mais ou menos de como é que a gente vai refazer o layout. Esse é um exemplo do 1º pavimento, né? A gente vai mudar um pouquinho a posição dos corredores e colocar mais vidro, né, entre o setor e o corredor, para a gente poder se ver, para a gente ficar num ambiente menos enclausurado e um ambiente melhor de se trabalhar. Pode passar. Nós contratamos também, já esse ano, o projeto de segurança contra incêndio e pânico. Ele vai começar agora, ele não começou. Foi o valor de R$ 8.500. Então, nós vamos fazer esse projeto, pode passar, o projeto, e aprovar esse projeto no Corpo de Bombeiros. Nós fizemos também a contratação do projeto de retrofit das instalações elétricas e de rede. Por quê? Como o Juraci falou, esse prédio ele não tem o AVCB, né, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A gente precisa do projeto de incêndio para obter o AVCB, mas a gente já sabe que uma das coisas que o Corpo de Bombeiros vai solicitar é o refazimento de toda a parte elétrica aqui do prédio, porque ela é totalmente fora de norma, ela é antiga, ela é perigosa, inclusive, né? E por isso a importância da reforma do telhado também, porque você tem um monte de fiação solta aqui, às vezes tem goteira, isso pode causar um curto-circuito. Então, assim, a gente está... São obras que, às vezes, ninguém vê, que elas ficam escondidas, que elas não são baratas, mas que elas, às vezes, custam, assim, não fazer elas, né, você deixar de fazer elas pode gerar um custo muito alto, assim, como aconteceu no Museu Nacional e tal. Esse projeto a gente já fez também, eles entregaram essa semana, pode passar. Então, o AVCB está no nosso planejamento de 2022. Nós vamos, agora com esse projeto que a gente contratou, nós vamos licitar a obra de instalações elétricas o ano que vem. Depois, quando a gente tiver o projeto de incêndio, também nós vamos, se for necessário licitar alguma coisa, ou fazer as adequações necessárias para o projeto de incêndio, para ir, em 2022, a gente conseguir o AVCB do prédio. Pode passar. Outras melhorias que a gente fez foi a instalação de fibra ótica, ligando esse prédio ao prédio de lá, melhorando a comunicação entre a rede, né, de internet e a rede de processamento de dados. Nós estamos nas tratativas, né, de retirada do poste aqui em frente ao prédio, sede também, no intuito de valorização do patrimônio cultural. Nós estamos contratando o projeto de comunicação visual
para a gente melhorar. As pessoas entram aqui, elas ficam perdidas, elas não sabem aonde que é o elevador, como é que faz para chegar. Nós vamos unificar toda a parte de comunicação visual interna e externa, né? Vamos colocar letreiros, totens na parte externa, letreiro do lado de lá. E a parte da compra das catracas em si, também nós estamos procedendo essa contratação. Pode passar. O edifício Benjamin Colus também está no nosso planejamento de 2022, o projeto arquitetônico ele está em desenvolvimento. Nós vamos fazer a licitação dos projetos complementares, né, que é a parte de cabeamento estruturado, elétrica, elevador, se for necessário, ar-condicionado, se for necessário, para fazer a licitação das obras o ano que vem, e se tudo der certo, até o final do ano que vem, a gente muda para lá também. Pode passar? E é isso. É uma coisa que eu não coloquei no slide, mas que também está no nosso radar, é a reforma do plenário. A parte do forro é uma coisa que a gente já está fazendo contato com marceneiros, para a gente fazer primeiro uma avaliação desse forro, o estado que ele está. Lá tinha uma goteira, né? Lá tinha um vazamento bem feio que ocasionou aquele problema, mas o problema do vazamento em si, ele já foi solucionado. Outras estruturas mais pesadas que tinham aqui em cima, como a parte de duto de ar-condicionado, a gente já retirou agora, dentro da reforma do telhado. E agora nós temos realmente, são as ripas, algumas ripas que estão danificadas, e a gente está procedendo. Eu esqueci de colocar isso no slide, mas é porque a gente ainda está na fase de conversa com os marceneiros sobre esse assunto. Nós estamos procedendo também essa contratação para fazer a manutenção desse forro, porque a substituição dele por completo é uma coisa que, além de muito caro, é muito... como eu falei, todas as intervenções num edifício tombado, elas precisam ser cautelosas, né? E trocar esse forro aqui é um forro desenhado, de madeira. Isso você não tem muitos profissionais que fazem isso hoje em dia. Trocar por PVC, por gesso, eu, particularmente, sou contra, justamente por essa questão de alinhamento da parte interna, principalmente se quer o uso cultural dessa edificação, né? As intervenções, elas precisam ser criteriosas. Então, isso é uma coisa que a gente está estudando ainda. E é isso, o que nós temos aí de feito no ano de 2021 e planejamento para 2022. Obrigada. Agradecer a nossa arquiteta Cida. Passar aqui a palavra ao nosso engenheiro Zé Márcio, nosso vereador, ele fazer um cumprimento aqui, que vai ter que sair para outra reunião. Antes de mais nada, parabenizar a Cissa pelas propostas, pelo trabalho, pelo talento que ela demonstrou nesses projetos apresentados. Quando se fala em acessibilidade a um prédio, não é só fazer uma rampa, não é só colocar um elevador. Passa muito também pelo que a Cida apresentou, que é o cidadão chegar no hall, chegar ali embaixo no prédio, e ele ter acesso a todas as informações que são necessárias a ele. Quando você se propõe a qualificar essas informações e centralizar em um único ponto, você está dando essa acessibilidade ao cidadão. Outro ponto que é importante, o vereador Antônio Aguiar colocou no início aqui, é a questão de segurança. Já foi feito, há 4, 5 anos atrás, um reforço nesse piso aqui, né, abaixo desse piso, sob esse piso, foi feito um reforço de vigamento, porque esse piso não tinha a segurança adequada para suportar as audiências públicas, por exemplo, que aqui ocorrem. Isso já foi feito. Mas a gente tem que pensar, e com uma certa urgência, de forma até mais incisiva, na questão elétrica, nas instalações elétricas do prédio. Parte agora no hall serão contempladas, né, Cissa? Mas a gente tem que pensar no prédio inteiro. Esse prédio aqui não é diferente da nossa casa. A gente tem lá na parede uma tomadazinha para televisão, daqui a pouco eu compro outro aparelho, boto uma Sky, aí eu coloco um T ali, e a gente vai fazer na casa da gente aquele monte de gambiarra. Aqui não é diferente. A gente tem que ter olhar sobre isso e ter esse cuidado, sim. Mais importante, ou tão importante quanto, é esse projeto de prevenção e combate a incêndio, que ele tem que ser contratado, ele tem que ser aprovado e tem que ser aqui
no prédio implantado, tem que ser instalado esse projeto aqui. Já disse também da importância da preservação das obras de recuperação, primeiro é recuperar, né, o que já se perdeu, e a preservação do bem tombado. Restaurar uma casa, um apartamento, já não é fácil, é difícil. Restaurar, recuperar um bem tombado, mais ainda. E é um prédio que já vem, ao longo dos anos, sempre tendo uma reforma, né? Sempre está sendo feita uma reforma. Então, você vai trabalhar em cima disso. Que a gente tenha êxito nisso, que a gente possa atingir o objetivo final, que é dar conforto, acessibilidade, principalmente ao cidadão e ao nosso servidor. Obrigado. Nós agradecemos aqui o Zé Márcio, né? O Zé Márcio é uma referência para nós aqui, né? Quando os assuntos, né, ligados à questão da engenharia, do patrimônio também, viu, Zé Márcio? Zé Márcio tem um compromisso agora, está de saída. Eu também queria parabenizar a Cissa, viu, Cissa? A maneira bastante didática como você colocou a questão, também lembrando, né, que de tudo que foi feito aí, só os 2 primeiros blocos é que serão feitos mais de imediato, né? Os outros blocos estão dependendo ainda, né, de processos licitatórios, mas tudo indica que até o final do próximo ano nós teremos todas essas obras, né, finalizadas aqui na Câmara Municipal, e é muito importante que a gente recupere esse prédio, dê a garantia para ele, e ao mesmo tempo que nós estamos, como foi bem falado aqui, num processo de expansão na prestação de serviço e na qualificação daquilo que a Câmara mostra, nós podemos dizer isso daí com relação ao nosso jornalismo, né? Como que ampliou essa questão com TV Câmara, o próprio CDCom. Nós temos que colocar essa casa, né, e ocupar outros espaços para que a gente possa continuar prestando serviço com qualidade e fazendo o papel que a Câmara tem ao longo da sua existência. Eu queria pedir ao Vitor aqui, que é o diretor jurídico também, para que fizesse algumas considerações, porque o aspecto também legal, né, foi muito bem estudado com relação a tudo isso, né, Vitor? Por favor. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, deixar bem claro que essas intervenções realizadas na Câmara não foram para obtenção de luxo ou alguma outro subterfúgio distinto. Um gestor, no caso, o presidente da Câmara, a mesa diretora, tem responsabilidade com o zelo do patrimônio público, o zelo da coisa pública. E, além disso, tem responsabilidade com a segurança e a salubridade do ambiente laboral dos servidores e também dos cidadãos que frequentam a Câmara Municipal a fim de algum tipo de prestação de serviço que aqui é desempenhado. Então, primeiramente, deixar claro que todo o processo seguiu a lisura e transparência que é conveniente à Câmara Municipal. Os processos, inclusive, foram bem morosos. A Cissa brilhantemente falou acerca da tomada de preço. Trazer um dado para vocês que é até um pouco interessante. No ano atual, nós já realizamos o mesmo número de tomadas de preço que a Câmara fez nos últimos 10 anos. Tomada de preço é uma modalidade licitatória que aumenta a transparência, possibilita o maior número de fornecedores, consequentemente traduzindo numa diminuição dos valores depois pagos pelo erário público. Isso se caracterizou numa outra exemplificação, que se caracterizou no processo da fachada, o processo da reestruturação da fachada da Câmara. Foram mais de R$80 mil economizados durante o processo licitatório, inclusive fazer um agradecimento público aos servidores da CPL, aos servidores da Comissão de Pregão, do Núcleo de Licitações e da Diretoria Jurídica, que trabalharam incessantemente para que isso se caracterizasse. Então, foram mais de 25% economizados em apenas um procedimento. Além disso, a Câmara atualizou os processos, brilhantemente realizado pelo setor de engenharia. Nós não mais fazemos cotação para as obras de engenharia da casa, são através do SINAP, que é uma planilha federal, e também do CETOP, que é uma planilha estadual, que traz um balizamento de preços a serem instituídos nos processos licitatórios da casa, não mais apenas aqueles de mercado praticado pelas empresas da cidade, da região ou do estado, mas sim aqueles praticados a nível nacional. Isso traz mais transparência e traz também mais realidade com os preços condizentes pagos pela Câmara Municipal.
aproveitando para seguir dentro dessa linha e passar que a Câmara Municipal realizou esse ano a capacitação dos servidores, todos os servidores envolvidos nos processos licitatórios, para que sejam implementados os ditames da nova lei de licitação. Nós temos até 2023 para que seja implementado de forma plena em todos os processos, mas a pretensão é que a partir do primeiro trimestre do próximo ano nós já começaremos a instituir algumas situações dentro da Câmara. Isso é visando trazer mais modernidade, transparência e economia aos cofres públicos. Provavelmente já em dezembro ou no primeira semana de janeiro, os processos da casa também terão uma nova atualização que vai ser advinda através do pregão eletrônico. Vai ser um avanço para a Câmara, que terá capacitação nesta semana, inclusive, de todos os servidores envolvidos, que vão fazer o treinamento para que possa ser instituído o pregão eletrônico, que vai possibilitar que fornecedores de qualquer local do país venham e participem dos nossos processos licitatórios. Com isso, aumentando o leque de fornecedores, consequentemente, diminuiremos os valores empregados nos nossos processos. Doutor Vitor tem trabalhado muito, então, juntamente com o núcleo de licitações, com os nossos advogados, advogadas, nosso setor contábil, setor financeiro, com o setor de compras, a Câmara está bem sintonizada, bem sincronizada, os movimentos são sempre muito conjugados, respeitosos, e estão também acontecendo dentro da legalidade, dentro daqueles princípios que a gente chama LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, são os princípios constitucionais da administração pública. Isso aqui é fundamental. É óbvio que toda modernização, para uma casa que está vivendo um atraso fenomenal, nós temos que falar aqui, nós não tínhamos um planejamento de gestão, sem desmerecer as outras mesas diretoras, mas nós chegamos no momento que tinham que startar, modificar e mudar a forma de fazer gestão com ferramentas mais modernas e mais eficientes. Vamos ouvir a Rita Félix, nossa gerente do Departamento de Memória e Patrimônio Cultural da FUNALFA, depois ouviremos nosso doutor Antônio Aguiar. Boa tarde, mesa diretora, boa tarde, presidente Juraci, os presentes, vereadores, vereadora Cida. Boa tarde a todos e todas. Licença, a minha ancestralidade, os que me antecederam, por isso estamos aqui. Primeiramente, parabenizar o processo de construção desse diálogo que a Câmara Municipal vem implementando junto à Prefeitura, junto ao Departamento de Memória e Patrimônio Cultural e junto à FUNALFA, principalmente, né? O prédio Barbosa Lima, ele tem uma importância estrutural, material, é um patrimônio tombado, como é do conhecimento de todos, aqui os funcionários presentes participando de todo esse processo, mas, para além disso, é um prédio histórico, isso daqui é vida, isso foi edificado no final do século XIX, isso é muito importante, trata de história e de histórias, são nossas histórias, nossas memórias, memória de Juiz de Fora, da população de Juiz de Fora, da sociedade juiz-forana, isso é muito importante para a gente, essa preocupação, esse cuidado, tudo tratado dentro das normativas, o COMPAC, que é o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, é muito importante vir acompanhando o passo a passo, porque nós somos sabedores que uma obra desse porte, um bem tombado, não se trata de uma reforma, trata-se de um restauro com um compromisso muito grande com os arquitetos, os engenheiros, as comissões que são organizadas para tal. E a FUNALFA, em nome da Prefeitura, está aqui, eu, em nome da Giane, a diretora-geral da FUNALFA, venho agradecer, parabenizar a condução dos trabalhos, o diálogo que foi estabelecido, e agradecer esse empenho de ter mais e mais pessoas comprometidas com a preservação do patrimônio histórico dessa casa que conta histórias,
que trata-se simplesmente da nossa história, de nossas memórias. Muito obrigada. Agradecer aí as palavras da Rita Félix, nossa companheira aqui juntamente com a Câmara das nossas reuniões, tem participado efetivamente conosco aqui em vários debates e discussões. A FUNALFA é fundamental, assim como também a CETUR. Palavra ao nosso primeiro vice-presidente, doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, nós estamos encerrando esse encontro. Eu queria aproveitar também o espaço que nós estamos tendo, porque esse evento aqui está sendo transmitido aqui ao vivo pela TV Câmara, e só lembrando que às 16 horas nós vamos ter aqui o doutor Hugo Neves e o doutor Antônio Castro, que vão fazer uma palestra sobre o câncer de próstata. Nós estamos aí no Novembro Azul, fizemos o mês passado os eventos ao Outubro Rosa, principalmente ao câncer de mama. São 2 especialistas, quem quiser assistir daqui está convidado aqui no plenário, e aqueles que não estiverem aqui acompanhem em casa, porque o câncer de próstata ele é o câncer mais frequente no homem, disparado, e em torno de 28% dos óbitos de neoplasias malignas no homem são decorrentes do câncer de próstata. Então, nós precisamos de difundir conhecimento. Na verdade, senhor presidente, eu acho que nós aqui também estamos mostrando para a população. Eu acho que transparência não é só mostrar números, mas a transparência inclui mostrar o trabalho, a construção do trabalho. Como que se chegou a isso, Como que se fez um diagnóstico? O planejamento estratégico, a primeira coisa que ele pede da gente é conhecer a realidade, é conhecer diagnóstico, e através deste diagnóstico você vai moldando quais são as suas ações, a gente faz planejamento de risco, tantas outras coisas, e mostrando para a cidade, através da nossa TV Câmara, através da participação dos nossos ouvintes, mas também da imprensa aqui presente aqui, o que é que se vislumbra, porque, na verdade, a Câmara Municipal é um bem imaterial, ele não é só um patrimônio histórico, porque é um bem que vence, que supera gerações, que através dessas gerações ele promove respeito à cultura, respeito à diversidade, porque essa casa aqui é uma casa da diversidade, todas as formas de manifestação dentro da sociedade encontram aqui dentro o local de se expressarem, encontram nos vereadores a condição com que cada um traz aqui de defender a sociedade naquilo que acredita, nos seus segmentos. Então, essa casa é muitíssimo importante, é um patrimônio mesmo da vida, da história de todos nós, e cada um que passa por aqui, os funcionários e servidores dessa casa que tão brilhantemente estiveram envolvidos nesse processo, e nós também, com uma passagem efêmera aqui, os vereadores, nós temos a obrigação de zelar por esse patrimônio e zelar de uma forma profissional, respeitosa, porque você só valoriza um patrimônio desse com o respeito e com o profissionalismo que ele exige de cada um de nós. Eu tenho certeza absoluta que, ao findar esse processo, mesmo a Câmara Municipal se transferindo para o prédio do Fórum Benjamin Colucci, nós estaremos resguardando para a cidade um novo espaço cultural, um espaço importante, onde nós teremos aqui o nosso Museu do Legislativo, que vai contar a história da Câmara de Vereadores em Juiz de Fora, que tem uma história belíssima. Nós temos aqui grandes nomes, inclusive eu como médico da Medicina Nacional, que foram vereadores em Juiz de Fora, e pouca gente sabe disso. E isso é uma história para ser contada aqui em Juiz de Fora. Pessoas que depois foram embora daqui, construíram, o doutor Fernandes Figueira, que construiu uma história maravilhosa, que dá nome hoje, inclusive, ao Instituto Fernandes Figueira, que é da Fundação Oswaldo Cruz. Foi vereador em Juiz de Fora e poucas pessoas sabem disso. Então, é um momento histórico, pela seriedade com que a Câmara Municipal, senhor presidente, através da condução de Vossa Excelência, tem levado, e esse processo de transparência da gente apresentar a cidade, antes de qualquer dúvida, antes de qualquer questão que coloque em dúvida a condição, a capacidade, a integridade, a dedicação, o empenho com que esse trabalho foi feito aqui,
e será feito dentro dessas condições, para que a população tome conhecimento e, quiçá, senhor presidente, a gente consiga realmente atingir aqueles objetivos que nós nos propusemos aí para esse biênio, mas criando, né, um delay, né, que deve seguir com a Câmara Municipal também para as futuras gestões que aqui ocorram, que aqui fiquem, que é de proteger esse patrimônio e profissionalizar toda a ação nossa aqui de vereadores na nossa cidade. Então, muito obrigado a todos, parabéns, né? Eu tenho que, antes de agradecer, parabenizar cada um de vocês pelo trabalho, pela dedicação, que esse resultado aqui, cada um aqui botou lá o seu tijolo, né? Cada um está contribuindo para esse processo, um processo que transforma e muda a Câmara Municipal para uma outra condição de relação com a sociedade, como já está sendo feito em outros trabalhos, como a própria Câmara Móvel. Ontem, um sucesso em Benfica, com mais de 500 atendimentos em poucas horas em que a Câmara Móvel esteve lá. Então, muito obrigado a todos, parabéns, e fica o nosso convite aí para as 16 horas, com o doutor Hugo Neves e o doutor Antônio Titonelli, o papo sobre câncer de próstata. Muito obrigado. Nosso querido vereador doutor Antônio Aguiar, com toda a sua experiência, da sua vida como servidor e como brilhante representante do povo nessa Casa Legislativa, e sabe da seriedade que devemos tratar esse patrimônio cultural, ouvindo aqui a nossa querida amiga Rita Félix, e dizer: nós estamos cumprindo um ato de responsabilidade. Fazer gestão é compromisso. A irresponsabilidade que levou à queima da Cinemateca, lá em São Paulo, a irresponsabilidade que levou à perda do Museu Nacional, 200 anos de história, porque faltou interesse, compromisso e vontade política de fazer, são patrimônios irrecuperáveis. 20 milhões de peças, e nós não queremos que Juiz de Fora, no seu coração, vocês sabem que a Câmara Municipal administrou Juiz de Fora nos seus primeiros 100 anos? De 1853, com seus 7 vereadores, até 1947 não tinha prefeito. Quem administrava a prefeitura era a Câmara Municipal. O primeiro prefeito eleito Juiz de Fora foi Dilermando Cruz. Então, para vocês terem ideia, a responsabilidade foi feita desse prédio. Aqui se administrou a cidade por 100 anos e continua administrando, porque a governança política da cidade se faz através da Câmara Municipal e do Executivo. Todas as matérias têm que passar nessa casa. Isso aqui é a casa do povo. E nós temos que dar satisfação das nossas ações. Eu quero agradecer enormemente cada servidor, desde aquele servidor da limpeza, desde até nossas diretorias, que contribuíram na participação do plano estratégico. Quando tomei posse aqui, eu escrevi uma frase do poeta Eduardo Galeano, e ele fala assim: para que serve a utopia? A utopia serve para que nós possamos sonhar e caminhar. Faz-nos caminhar. É isso que Eduardo Galeano. Tem outra frase de Guimarães Rosa que fala: temos que ter coragem. Não se faz administração pública se não tiver coragem. Muitas pessoas chegaram querendo impedir as obras que nós estamos propondo aqui. Vocês terão desgaste. Desgaste é ver isso aqui pegando fogo, vendo o telhado cair, vendo o patrimônio desse ruir. Isso sim é desgaste. Nós não iremos prevaricar das nossas decisões, daquilo que tem que ser feito. Não importa, nós não podemos
pautar as nossas ações administrativas em cima somente de movimento de redes sociais. Nós temos que ter convicção de que nós fazemos gestão e fazemos gestão com transparência, respeitando os princípios constitucionais. Então, gestão pública não foi feita para medrosos e nem para pessoas que ficam o tempo todo olhando nas redes sociais, pensando se terão desgaste. É para quem tem coragem, que age com lisura e que ouve. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma construção coletiva, diferente, porque não surgiu da vontade unilateral, a vontade única de ninguém. Surgiu de um conjunto de pessoas, de servidores, servidoras, vereadores, vereadoras, da sociedade civil organizada, que se viu representada por essa Casa Legislativa e que achou que era necessário que as ações fossem tomadas. E eu agradeço muito a Deus a oportunidade de viver esse momento aqui, de ter a felicidade dos companheiros, vereador Dr. Antônio Aguiar, vereador Nilton Militão, vereador Cido Reis, vereador Garotinho, e dos vereadores e as vereadoras, todos sem exceção, vereador André Luiz, vereador Zé Márcio, Vale de Oliveira, Sargento Melo, Nilton Militão, Cida Laís Perru, vereadora Thalia Sobral, vereador Bejane Júnior, Tiago Bonecão, Cátia Protetora, João Wagner, vereador Julinho Rossignoli, vereador Marlon Siqueira, vereador Maurício Delgado e vereador Pardal. Cito todos sem exceção, porque a minha votação para ser presidente dessa casa foi por unanimidade. A responsabilidade aumentou muito. E eu trabalho e dedico com muito zelo, com muito amor, o tempo que for necessário, para que possamos, no final desse biênio, entregar uma casa melhor para a população de Juiz de Fora, porque isso aqui é a casa do povo. O povo merece coisas boas. Por que sempre na licitação, vereador doutor Antônio, se fala que tem que ser o mais barato, se fala que tem que ser o pior? Será que o povo, que é dono dessa casa, não merece ter um espaço bonito, digno para ele entrar aqui e assistir uma audiência, digno para ele participar do plenário de uma reunião, de uma solenidade? Ele tem que ter um prédio caindo, sujo, feio, deteriorado? Não. O povo merece o que é de melhor. Segurança. Isso aqui vai valorizar todo o entorno, todo o Parque Alft. É um projeto luminoteco lindo. Vai valorizar os ornamentos do prédio, a entrada, que vai se transformar futuramente no centro cultural. E nós vamos lutar para isso, porque a vocação desse prédio não é para a administração. Hoje nós fazemos administração e temos que fazer divisórias. Sabemos o quanto que é difícil, é o que temos, mas em breve nós vamos realizar tudo o que está sendo planejado, porque o plano estratégico, ele é um sonho construído a muitas mãos e já está sendo efetivado. Aqui, estou vendo a Edianaine, nós compramos 40 notebooks e 100 computadores. A casa não tinha informática. Como você vai ter uma casa política, que é referência hoje na Zona da Mata, Campos e Vertentes do Brasil, e Minas Gerais. Hoje eu sou presidente da Frente Parlamentar das Câmaras Municipais de Minas, está lá nosso querido Sérgio Loures, sabe disso. O quanto que as câmaras municipais de Minas Gerais esperam de nós, com que estrutura que nós vamos recebê-los. Ontem eu recebi o título de cidadão honorário de Matias Barbosa, e vendo aquela estrutura de Matias Barbosa, a estrutura de uma cidade de 15 mil habitantes, muito melhor que a nossa estrutura. E nós vamos abdicar, vamos abrir mão, vamos renunciar, vamos deixar de fazer? Não vamos deixar, porque nós estamos determinados, fomos eleitos para isso, e faremos e cumpriremos aquilo que é a nossa missão, que é o nosso desiderato. Então vamos fazer também a parte administrativa, vamos alterar a revisão da Lei Orgânica Municipal, do regimento interno da Câmara Municipal, a reforma administrativa,
O ano que vem, em janeiro, estaremos nomeando servidores de carreira também para casa. Vamos fazer um plano de carreira para os servidores e, consequentemente, mudar as rotinas internas. Vamos dar condições para que os servidores da Câmara Municipal exerçam com dignidade as suas funções. Fizemos agora aqui um plano sanitário, o protocolo. Sempre tivemos muita preocupação com as pessoas que são atendidas aqui no nosso plenário. Estamos ampliando os serviços. O vereador Dr. Antônio disse. Ontem estivemos em Benfica, na Zona Norte. Mais de 500 atendimentos, entre, na realidade, os atendimentos da área de saúde e atendimentos do nosso CAC. Hoje, inúmeros telefonemas recebi. Presidente, nos dê a honra de fazer parte desse projeto também, tamanha magnitude e a inclusão social, de dar ao cidadão uma certidão de nascimento, doutor Antônio. Ontem nós recebemos pessoas lá que não tinha certidão de nascimento, que perdeu, não tem documento, alguém que não tem identidade. Isso é cidadania, é o que nós devemos fazer. Aqui nós vamos trabalhar com direito previdenciário, um convênio está sendo assinado agora com o INSS, 35 benefícios serão aqui nessa casa concedidos através de atendimentos, o Centro Integrado da Mulher, Centro de Valorização da Vida, trabalho. O único lugar que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Para se ter sucesso, para se ter eficiência, para se ter, na realidade, dignidade para a população, para fazer com que essa casa cumpra a sua função de se aproximar do cidadão e da cidadã, tem que fazer isso aqui. Tem que ter coragem. E nós faremos uma audiência pública para mostrar todas as contas da Câmara. Cada centavo gasto aqui. Porque aqui tem gestão proba, gestão correta, gestão que é feita com responsabilidade. Então eu quero dizer aos telespectadores da JF TV Câmara, aqui nós estamos investindo em você. Você que está na sua casa aí, nós estamos investindo em você, que você vai chegar aqui e vai ter mais conforto, num lugar mais aconchegante, terá uma informática que funcione, uma certidão que pode ser impressa, você terá um acompanhamento e um aconselhamento jurídico, uma orientação para a engenharia popular, você vai poder ir no gabinete do seu vereador e da sua vereadora, num lugar que ele possa atendê-lo com dignidade. Então, tudo isso demanda esforço, sacrifício, é o que eu disse aqui. Coragem. Muito obrigado a todos e todas e que Deus abençoe. Parabéns a vocês que construíram esse início que aqui eu estou falando. Nós vamos, e nós temos meta. Até fevereiro, essas obras todas estarão inauguradas com as graças de Deus. Muito obrigado.